Eu até nem quis ir lá para falar, porque eu até estou aqui com as pernas meio bamba, porque assim, é tão difícil para nós catadores. Antes, quando eu estava sentada ali, chegou uma catadora, né, estava ali atrás, com um neném com 20 dias, e daí veio o professor fazer toda a explanação, mostrando o que é incineração, e a gente fica pensando que nós talvez não vamos ficar tanto tempo na Terra ainda. Mas assim pensando, né, eu já tenho 2 filhos casados, então assim, pretendo ser avó, né? Eu acho que todas as mulheres, né, querem dar continuidade, né, à sua família, e assim penso que se nós não lutar, a herança que vamos deixar para os nossos filhos vai ser um planeta devastado. Porque, assim, além de acabar com o nosso trabalho de catadores, né, que hoje nós tiramos o sustento para nossas famílias, o material reciclado, ainda estamos explorando cada dia mais a matéria-prima que sai da natureza, né? Com o nosso trabalho no dia a dia das ruas, com os catadores dentro dos lixões, recolhendo, né, o proveito para sua família. Quantas árvores são deixadas de cortar? Quanto petróleo se deixa de extrair para o plástico? Quanta matéria-prima, né, para o alumínio? Então tudo hoje, o material reciclável ele é tirado do meio ambiente. Então assim, o nosso trabalho, quanto que a gente está fazendo ainda, dando vida a esse planeta? E que a incineração, vocês sabem que além de só explorar, cada vez mais tirar do meio ambiente, e nós vamos ficar sem trabalho, sem renda para a nossa família. Há uma semana atrás, o ex-presidente Lula chamou um movimento para fazer uma conversa. Ele queria saber como que estava a discussão, como que estava sendo implantada a política nacional. E aí, assim, alguns catadores foram até São Paulo e a gente começou a conversar com ele e nós falamos da nossa preocupação hoje, que era a maior preocupação que nós tínhamos, era com a questão da incineração. E ele falou assim, mas vocês hoje não têm, vocês catadores são muito inteligentes e vocês sabem como mostrar para esses prefeitos que vocês têm o que fazer com material reciclado e com orgânico. Vocês têm a tecnologia, vocês são os técnicos. E ele virou para um senhor que estava do FMI e disse assim, esses são meus companheiros, a política nacional foi feita para eles, porque é o único movimento que veio pedir o que é deles por direito, não veio pedir dinheiro para o governo. E tanto é que agora a gente quer saber o que está acontecendo realmente. E daí eu, na minha fala, eu falei, olha, presidente, eu estive na Índia no final de abril e vi a tecnologia, vi uma planta, conheci 4 plantas de biogás, que é feito através do material orgânico. É uma tecnologia barata e viável. Aí ele falou, e por que não? Vocês hoje, como catadores, vocês não podem só pensar no material reciclado. Vocês também podem trabalhar com orgânico e gerar mais renda ainda para vocês. E daí a gente saiu de lá muito, muito feliz. Mas assim, quando a gente começa a ver, que parece assim que não tem jeito, né? Porque assim, esses prefeitos, eles não têm, eles não estão pensando, sabe? E escutando um dia um prefeito falou assim para mim, esses prefeitos não sabem trabalhar. Eles pensam que tudo essas loucuras que eles pensam de botar
implantar incinerador, um monte de coisa, eles vai achar que a população vai achar bonito. Eles não sabem trabalhar. Se eles fazem compostagem, se eles dão um barracão lá para o catador, dão equipamento e pagam pelo serviço prestado para o catador, quem está ganhando é ele também. Porque aquele catador vai se lembrar dele, a sociedade vai se lembrar dele nas próximas eleições. E, então, assim, às vezes dá uma tristeza muito grande na gente mesmo. Por quê? Nessas plantas de biogás que eu vi na Índia, trabalha uma pessoa, mas ela está gerando energia, está gerando gás. É uma planta pequenininha que gera gás para a cozinha inteira de uma universidade na Índia. E ela está gerando renda para os outros catadores que estão na rua coletando. Agora vocês imaginem só, uma planta, uma incineradora, que trabalha 4 pessoas no máximo, mais do que isso tu precisa, ou muitas, 2 pessoas, sabe? E está queimando material reciclado, e não está gerando nem energia limpa, como eles falam, e não está gerando renda para os catadores. O que vai ser dessas famílias de catadores? Hoje se fala no Brasil em 1 milhão de catadores. Eu acho que tem muito mais, porque só em Curitiba nós somos 120 mil catadores. Então, imagine quanto que tem em São Paulo, quanto que tem no Rio de Janeiro. E agora, foi fechado também o lixão de Gramacho, né, no final de maio, foi fechado o lixão de Gramacho. Deram 14 mil reais para os catadores. E o que eles fizeram? Tem catador que em 3 dias não tinha. Agora não tem moradia, não tem de onde sobreviver, mas tirar o material de lá. E quem está explorando é uma empresa que está explorando, que está tirando gás. Que até o ex-presidente falou assim, podia os próprios catadores hoje estar explorando e tirar, sabe, o seu alimento, a sua produção, a sua renda de lá. Mas não. Então, assim, todos nós estamos falando aqui que não é viável a incineração, não é viável, não é economicamente viável, não é corretamente, ambientalmente correto, tá? Então, assim, o que tem na cabeça dessas pessoas que ainda querem implantar essa dita incineração? De um país que não temos médicos, né? As universidades faz quantos meses que estão de greve aí, né? Então, assim, o que querem? No posto de saúde, às vezes fica 6, 7 horas para ser atendido uma pessoa. Imagine se tem condições de nós, quanto país, querer implantar de incineração no nosso país. E quantas 1000 pessoas que vão ficar sem renda? Então, assim, vai melhorar o problema do lixo? Não vai melhorar. Porque, assim, igual o professor falou, além de ser caríssimo para o aterro das cinzas, a gente tem relatos de catadores de outros países que vieram falar que colocavam a cinza no meio da massa para fazer asfalto. E vinha a chuva e levava tudo, a cinza, para dentro dos rios, onde as pessoas iam tomar. Agora, pense nós que moramos num país tropical. Principalmente nós, eu penso em Curitiba, quando começa a chover não para mais. Para onde que vai? Mas quem que vai tomar essa água? Não é quem pode comprar uma água boa. Quem vai ter que tomar é o pobre mesmo. A população que não tem condições de pagar por uma água importada. Porque daí vamos importar água, né? Só pode ser isso. Então, assim, gente, está todo mundo falando. Para terminar minha fala, eu queria fazer um agradecimento muito grande, sabe? Porque graças a Deus, eu agradeço todos os dias e pro resto da minha vida, de aqui no estado do Paraná, nós ter um doutor Sancler, uma doutora Margarete, o doutor Fábio que veio há pouco tempo, está junto com a gente, mas tem mostrado para que
veio, o professor que tem mostrado aqui em todos os lugares. Eu agradeço hoje. Até esse dia eu agradecia duas pessoas, que era o doutor Sancler e a doutora Margareta. Mas hoje eu agradeço mais vocês dois por ser os anjos que Deus colocou para estar lutando junto com nós. Porque se não fosse essas pessoas estar junto com nós ia estar igual os catadores de São Bernardo que estão lá sofrendo, porque o próprio prefeito de São Bernardo falou que vai pôr a incineração, custe o que custar. Isso ele falou aos quatro ventos. E aqui a gente sabe que tem um Ministério Público que tem nos apoiado e tem nos ajudado nessa luta. E falo, não só para os catadores pensando só no dinheiro, no sustento da sua família, mas para a sociedade sim, que depende desse meio ambiente, porque o meio ambiente é de todos, não é só meu, não é só dos catadores, é de todo mundo. E quando Deus deixou ele disse, ó, eu estou deixando, mas vocês têm que cuidar. Então assim, vamos cuidar do que é o nosso bem maior é o meio ambiente. Convidamos nesse momento a Procuradora do Trabalho, Mariana Matos de Carvalho e Viviane Merti, farão a entrega de uma proposta de projeto de lei ao vereador Nilton Bobato para ser apresentada à Câmara de Vereadores, proibindo a incineração no município de Foz do Iguaçu. Bom, nós estamos entregando para o vereador Nilton Bobato alguns modelos de leis que já existem, para que nessa Casa de Leis seja feita uma lei também que venha beneficiar os catadores de Foz do Iguaçu, com ele constando a não incineração, a valorização do trabalho do catador e a remuneração pelo serviço prestado pelo município, uma vez que nós prestamos um serviço gratuito à comunidade e nós temos como renda somente a venda do material reciclável. O trabalho de coleta que nós fazemos hoje, que deixa de estar indo material para o aterro sanitário, esse serviço não é reconhecido. E nós gostaríamos então de estar pedindo que essa Casa de Leis esteja aprovando uma lei com o reconhecimento do trabalho dos catadores e a não incineração. Alô? Só dizer, doutora Margarete, que o vereador Miguel, que está presente, que essa Casa de Leis tem uma chance de corrigir um equívoco. Eu digo um equívoco porque esse projeto de lei que autorizou a Prefeitura a fazer a licitação passou por essa Casa de Leis. Passou por essa Casa de Leis, sem discussão. Faz parte, às vezes, do processo, até pelo desconhecimento que a maior parte da população tem, isso incluindo a nossa Casa de Leis. Eu acho que a possibilidade de reverter isso, e aí nós temos que também entender a atitude do prefeito. No primeiro momento, a um pedido de algumas pessoas, especialmente do Olivério, o prefeito recuou, chamou, recebeu os catadores, entendeu? Recuou, retirou o edital e possibilitou esse debate. Ou seja, a intervenção do movimento fez com que não se cometesse um equívoco ainda maior, não se criasse uma situação ainda mais grave. Eu qualifico esse equívoco pelo desconhecimento. Eu já disse para a senhora ontem e volto a dizer, eu não tinha, e duvido que qualquer vereador aqui dessa Casa de Leis tinha essas informações que o professor acabou de passar aqui. Uma situação grave que eu acho que nós temos a responsabilidade de agora, vereador Miguel, tentar corrigir esse processo. Eu acho que vamos fazer, o compromisso é esse, vamos construir esse processo e adequá-lo ao que o movimento propõe e ao que a comunidade assim espera. Obrigado.